Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos dar uma olhadinha aqui, galera, no F90, que vai falar sobre a partida de hoje, Bolívar e Flamengo, né? Pela Libertadores e Flamengo, o Tite no caso, né? Poupou vários jogadores, né? Não vai nem serem relacionados para enfrentar e vai com o time praticamente reserva, né? Enfrentar o Bolívar na altitude. Vamos ver o que os comentaristas vão falar sobre isso. Tem mais detalhes sobre a partida. Tem o Zé Elias, Rodrigo Bueno, Mauro Naves e muitos outros que vão falar sobre essa atitude do Tite, né? Sobre o time do Flamengo. O que o Flamengo pode esperar? Será que o Flamengo pode ganhar? Ou o Flamengo tem chances de ser, né, goleado pelo time boliviano? Vamos ver as opiniões deles aí. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino, comentário, seu palpite, que é muito importante. E também deixamos os créditos na descrição. Vamos agora dar uma olhadinha aqui, né, no que eles falaram. Pode, vamos mandar um vídeo. Mande seu vídeo, porque a gente vai adorar. Vamos agora ter seriedade no programa, que nós vamos receber um convidado de garbo e elegância. O Zé Elias adora. Ele veio de helicóptero. Ele tem toda uma estrutura. Massagem, entre as entradas, massagem. Shiatsu. Um camarim com frutas. Há um pedido de champanhe, mas a casa ainda não liberou. É questão de tempo. Rafael Marques, boa tarde. Parabéns pelo camarim. E antes dos jogos, acupuntura, para ele ficar relaxado. Isso. No máximo Pilates, Elias, no máximo Pilates. Boa irmão. Tarde, meu querido Eduardo Menezes. A Copa do Mundo do Catar te fez mal, meu caro Eduardo Menezes. Você veio com um gás extra. Meu confrade Pedro Ivo. Disso acaba, Pedro Ivo. Confia em mim. Um abraço ao presidente. Você tem que ter seriedade no programa de hoje, porque o presidente está na mesa, gente. É uma autoridade. Isso. Né? Um homem que presidiu durante 3 décadas a cobertura da seleção brasileira. Não é qualquer um, não. Um abraço ao Bubu e seus palpites, certeiros. Aqui, Nilton Santos. Logo mais estará em campo o Botafogo jogando o jogo da vida da Libertadores contra a equipe do Universitário, às 7 da noite, transmissão aqui da ESPN. Isso. E mais tarde, 9h30 da noite, tem o Flamengo em La Paz contra o Bolívar. O Flamengo com o time quase todo reserva. Vamos começar por qual deles, meu caro Eduardo de Menezes? Esse pelo Flamengo, que já está no nosso telão aqui com o técnico Tite. O Flamengo vai enfrentar o Bolívar com alguns desfalques, pouquíssimos desfalques, quase nada de desfalques, né? Se a gente for considerar desfalque mesmo, são os 3 que estão vetados pelo departamento médico, né? O Cebolinha, o Alan e o Léo Pereira. Os outros a gente coloca no pacote da preservação, que tem a ver com aquele discurso constante do Tite, né? Reforçado pelos demais componentes da comissão técnica do Flamengo, de que não há a capacidade de se conquistar as 3 competições e que é preciso ter todo mundo inteiro nos momentos mais agudos da temporada. Então as rotações, como o Tite chama, elas vão acontecer em jogos que o Flamengo entende que pode fazer isso. Por exemplo, o jogo de hoje contra o Bolívar na Paz. Em condições normais de temperatura e pressão, já é um jogo que com o time titular o Flamengo pode ter problemas. Afinal de contas, não é só a altitude. O Bolívar é um bom time, o técnico Flávio Rabato faz um trabalho muito bom, a equipe joga no esquema 3-4-1-2, o futebol muito bem posicionado, um futebol de qualidade. Então acho que o Flamengo vai ter problemas para o jogo, teria já com o time titular, com o time completo. Hoje, com o time alternativo, teoricamente facilita ainda mais a vida para o time boliviano. Mas era o jogo que o Tite entendia dentre os 6 da fase classificatória que poderia fazer essa preservação. Então não vão jogar hoje o Varela, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, que já está vetado pelo departamento médico, também não joga o Ayrton Lucas, não joga o Pulgar, não joga o Arrascaeta, não joga o Pedro. Com isso, como o Flamengo não tem o outro centroavante, o Carlinhos não está em condições, vai jogar com uma mudança tática significativa. Provavelmente será o 4-4-2. E os amigos vão se lembrar que era a ideia do Tite lá atrás, quando estabeleceu o Flamengo com muita gente no meio campo. Começou a temporada com Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Ele queria contemplar essa valoração técnica do meio campo. Mas o campo falou mais alto e Luiz Araújo ganhou a posição e o Gerson teve aquele problema renal, saiu do time e não voltou à titularidade. Então hoje vai ser de novo o Flamengo no 4-4-2. Com o Bruno Henrique de um lado, o Lohan do outro, o meio campo com o Igor Jesus, o Gerson, o De La Cruz e o Vitor Hugo, e a linha defensiva com, além do Rossi, o Wesley, o Léo Ortiz, o Davi Luiz e o Vinha. É um Flamengo bem alterado, inclusive no esquema tático, provavelmente jogando pelo erro essa noite lá em La Paz.
Boa, Rafa, fica por aí que a gente vai falar muito de Flamengo, também daqui a pouco do Botafogo. Aí está a escalação do Flamengo. Rossi, Wesley, o Léo Ortiz, o Davi Luiz, o Vinha, o Igor Jesus, Gerson, Vitor Hugo, De La Cruz, Bruno Henrique. E agora só tem uma coisa que eu tô olhando ali, eu não tô vendo o Pedro. Aí eu não tô vendo o Arrascaeta. Bubu, o Tite vai poupar de novo. Acerta, qual é a sua opinião sobre o Tite poupando jogadores? Eu acho que eu já falei bastante sobre isso no jogo contra o Palmeiras, que eu acho que ali ele devia ter ido com força máxima e tal. E nesse jogo, eu entendo que dos 6 da fase de grupos, pelo componente altitude e tal, nesse jogo ele poderia poupar uma outra peça. Ah, então você está concordando com o Tite? Assim, aí, Pedro. Eu acho É nisso que eu me perco. Olha lá. Então, Eu também não tô tô aqui, pensando, porque eu aí- tô aqui pra confundir, eu já falei. Entendi. Não foi você que falou isso. Tem que poupar. Ontem Tela tem que jogar dividida, todo mundo. tela dividida, eu Eu sou quero aqui, é fã do efervescente. Raulzito, Raul Seixas, metamorfose ambulante. Eu vou dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu não O quê? Esse cara é muito seguinte, louco, cara. Eu tenho a capacidade de dizer uma coisa no domingo, na segunda, e outra na quarta-feira. O quê? Porque os jogos O bom são é que isso gera diferentes. credibilidade. Você tem que analisar Aí, jogo a Rafa. jogo, entendeu? Então, para essa partida, tem alguns problemas, né? O Carlinhos Van Basten, por exemplo, não pode jogar porque não está inscrito, né? Então, a centroavance ali e tal, né? Isso acaba com o jogador, cara. Não é? O Carlinhos Van Basten quando era no Nova Iguaçu, Laranja Mecânica da Baixada. Então, as opções do Tite, eu acho que você tem um elenco tão poderoso e em determinados jogos é legal você dar uma minutagem Então pra você outra. tá concordando com o Tite. Davi Luiz tá ficando um chá de banco danado. Mas- Aí, Ô, Galindo, corta, o problema? corta Corta. essa fala aqui pra mim, Galindo, que eu vou corta, usar corta. depois. Porque é o seguinte, não. Pega aí, Galindo. Peraí, agora, porque o cara que tá em casa, o cara tá em casa, ele fica imaginando. Tá descansando, Esses tá caras de que boa. estão na televisão, no quadrado, eles estão tudo louco. Porque um dia, eu vi ontem esse rapaz de laranja falando, o Tite erra porque poupa pra um, poupa pra outro. Então, poupa De La pra Cruz outro. vai jogar, a gente viu E ali na agora formação, você né? tá concordando. Então, peraí, De La Cruz vai jogar, certo? A gente viu na escalação ali. Por que o De La Cruz, pra mim, ia jogar contra o Palmeiras? Não contra o Bolívar lá. O jogo mais importante pra usar o De La Cruz, a grande contratação, era contra o Palmeiras. Um jogo rival direto, Campeonato Brasileiro, entendeu? Fazer lá uma frente, manter a liderança do campeonato, entendeu? Então, pra mim, o Tite tá errando nas escolhas dos jogos e dos jogadores pra poupar. Poder poupar de vez em quando, pode. Ele tá exagerando. Não Pô, e entendi. nós vamos instalar agora o VAR. entendi. Escolhas Não entendi. Nós vamos instalar o VAR. Eu não nós vamos entendi. pegar o pneu de Pergunta. ontem. Fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estamos Fácil. O Tite tá poupando em abril. Havia abril. uma Ela reclamação, dividida. Em havia uma abril. reclamação, havia uma grita no fim de semana, no sábado, quando as prévias apontavam o Pedro poupado. Pô, o Pedro vai ser poupado desse jogo, mas é porque só tem o Pedro de centroavante, de atacante, com opção pro Bolívar. E o Pedro acabou poupado também contra o Bolívar. Você tá criticando o Tite? Não, eu quero te perguntar o que você acha disso. Ah, por um momento eu achei que você estava questionando o Tite. Pessoal, isso é um questionamento, mas eu repasso a você, porque você acaba tendo sempre uma Então, opinião mais abalizada. É um problema pontual. O Tite... Pontual. Pontual. Não é pontual. Não é o Rafa falou sobre jogar no erro. Pô, contra o jogar no Bolívar, erro é um contra o perigo. Palmeiras, vai jogar contra o Bolívar. Entrou no segundo Essa tempo e não vai história de jogar. você mandar o time pra jogar no erro é um perigo, porque às vezes o erro é do seu time, né? O seu time que erra, né? Jogar no erro, vou esperar jogar o erro. Você espera e o erro, você que comete. Vem contra, Então, né? pra mim, o Tite não está sendo habilidoso no poupar. Porque ele tem feito escolhas altamente questionáveis de jogo pra jogo. Então, o Flamengo, todo jogo tá poupando. Se você parar pra pensar, quando é que o Flamengo tá 100%? Tá com força máxima. Né? Como diria o professor lá, né? Tá ali. Não sei, como que é? Era pra cima, que eu joguei em cima, né? eu sei. Jogava na pra altitude. cima. Pra cima, na altitude. Sei. Pontada pra altitude. Então, o Flamengo nunca tá assim, cara. O Flamengo assim, não. Aí joga contra o São Paulo. Que eu não entendi. O Flamengo jogou com uma formação mais forte contra o São Paulo do que contra o Palmeiras. E é contra o São Paulo, tira o pé no segundo tempo. Costa um empate. Então, até quando ele tá inteiro, ele se poupa, se preserva. Ó, fato é que você hoje mudou totalmente de opinião. Mas é a minha característica. eu E sou achei cara- maravilhoso, porque confunde quem tá em casa, confunde o marcador. Eu confundo os Eu ia colegas. perguntar um pouco se tem culpa o Tite. É isso Gente, aí, ó. gente, Mais um gente. perguntando se tem culpa o Tite. Gente, a gente precisa Isso respeitar aí, o seu eu time. tenho que defender o Tite aqui. nível tá... Tem que defender o Ô, Tite. Rafa, você acha que a culpa é do Tite, então? É, o que você acha, o Rafa? Tem culpa Não, o Tite? eu ia perguntar ao Bubu se tem culpa o Tite, eu não sei. Tem? Se ele tá Tem, falando sobre o Tite ontem de uma tem. forma, hoje
hoje de outra forma, tem culpa o Tite. Vai, Tá bom. Ele tem várias culpas, Vocês né? estão flertando com o erro, hein? Calma. Rafael falou que tem time esperando o erro, o F90 tá jogando esperando o erro, hein? Não, a gente Então, sempre vamos lá. O erro faz parte. Eu queria O F90 perguntar joga pro- sempre no limite. Queria No perguntar limite pro- do alcance da audiência. Queria perguntar até pro Rafa. É porque assim, Rafa, o que eu vejo, e aí é aquela história, né? Ah, vai poupar. Não, nós não iremos poupar. Nós estamos vendo os dados, né, fisiológicos, científicos e tal, e tem muito treinador que muitas vezes se esconde para fazer as substituições. Não, vem cá, assim, tem uma história do Ceará, uma vez ele veio aqui, Ceará que jogou no Inter, campeão mundial e tal, lateral, ele contou pra gente o seguinte, ele vendo o Hélder Granja voando. Aí o preparador físico falou pra ele assim, ô Ceará, vem cá, pô, teu lactato tá alto, você tá cansado. Eu falei, professor, fica tranquilo que eu jogo, eu vou jogar, põe o lactato lá pra descansar e eu jogo. E ele jogou, né? Ele jogou várias coisas. Marcou muito bem o Ronaldinho. É. Em 2006. Você sabe eu que acho fazia que- dupla de ataque com lactato, né, Bubu? Que eu acho que Lactato e logística. que eu acho que em determinados momentos, você realmente, de fato, você tem que retirar o jogador, uma sequência e tal. Mas o que eu queria perguntar pro Rafa, porque ele tá lá no Rio, tá próximo e tal. E aí a minha pergunta é, nós estamos em abril, esse gerenciamento de elenco que o Tite está fazendo, você não acha que é muito cedo? Porque assim, ele mexe nas peças, mas ele mexe também nos sistemas táticos. E nós vimos aí que, desde que começou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo não é o mesmo Flamengo do Campeonato Carioca. O que você acha, Rafa? É porque tem uma discussão grande, né, Zé, entre qualidade de jogo e resultado, né? Eu acho que enquanto os resultados estiverem respaldando as decisões do Tite, ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo. Ele vai continuar fazendo essas rotações, vai continuar trazendo o escudo da fisiologia para o discurso público, que é uma coisa que acontece e que ninguém vai ter acesso. A gente não tem como saber exatamente, de maneira minuciosa, o que dizem lá os estudos, os exames feitos, jogo após jogo, treino após treino. São dados muito privativos dos clubes, né? E o torcedor, se a gente não tem como saber, o torcedor menos ainda. E essa fica sempre no campo da crença ou não no discurso. O Tite se apega a esses dados. E vai continuar fazendo isso enquanto o resultado ajudar. A partir do momento que o resultado não ajudar mais, a pressão externa pode fazer em algum momento essa rota ser reconstruída, recalculada, né? O GPS mudar para uma outra direção. Mas como ele trouxe a público lá atrás o discurso, ganhou o Campeonato Carioca, trouxe o discurso de que não tem como ganhar as 3 competições e eu preciso conversar com a diretoria sobre isso, ele criou uma cama para poder deitar. Qualquer resultado que venha depois, que não venha de acordo com aquilo que o Flamengo planeja, ele vai dizer, eu disse lá atrás, eu avisei. Então, ao tomar as decisões de preservação, com essa base científica, ele está criando uma situação para depois dizer para todo mundo que ele já tinha mais ou menos imaginado que em algum momento as coisas não iriam acontecer de acordo com o que o Flamengo planejava. Agora, resultado acontecendo, como está acontecendo, o Tite vai ganhando pontos com a sua metodologia. Conceitualmente, jogador de futebol, você foi um jogador, sabe muito bem disso, jogador de alta performance, jogador de futebol, ele é preparado para jogar meio de semana e fim de semana, isso é conceito. Agora, dentro deste conceito existem oscilações e cada biologia reage de uma forma. O grande X da questão, que eu acho que a gente acaba debatendo muito em cima de eu sou a favor de poupar ou eu sou contra poupar. Eu acho que faz sentido, eu acho que não faz sentido. Como nós não temos os dados metrificados, planificados, esclarecidos, devidamente expostos para o torcedor, a gente vai sempre debater esse tema diante de conceitos próprios e como base a palavra do treinador. Agora, sem ter certeza absoluta se o que ele está falando está realmente respaldado por um estudo científico, eu não brinco com a ciência, ou se não está. Se o jogador não está em condições de jogo, se tem propensão de lesão, ele não pode jogar. Se ele está com risco de algum tipo de problema muscular, ele não pode jogar. Aí vocês vão falar, mas o Pedro fica 2 jogos fora. Sim, é esquisito, mas provavelmente o Flamengo tem uma explicação científica para isso. Enquanto esses dados respaldarem as decisões de comissão técnica, a gente vai debater em cima de gosto. Fala, Pedro. Não, a única coisa que eu discordo é interditar o debate. Porque se apresentou um argumento científico, que eu respeito muito, a gente não está aqui para brigar com a ciência. Claro que não. O debate, ele está posto e ele tem que existir. Ninguém está falando que a decisão de poupar jogador XYZ hoje com base na ciência, com base nos relatórios, com base do que o corpo está dizendo do Departamento de Fisiologia, está errado. Ninguém está dizendo isso. O que eu questiono é, a partir do momento que o Tite deu uma entrevista dizendo
é impossível, é inviável brigar pelos 3 títulos, eu quero entender o que é importante para o Flamengo. A estreia contra o Atlético Goianiense, ela é mais importante que o jogo contra o São Paulo? O jogo contra o São Paulo ele é mais importante do que o jogo contra o Palmeiras? O jogo contra o segundo tempo contra o Palmeiras, que abriu-se uma brecha e se colocou o Pedro, que muito provavelmente acabou limitando a possibilidade de usá-lo hoje, ele é mais importante que o jogo na altitude contra o Bolívar? Esse debate, ele pode e deve existir. Claro, porque senão se senta todo mundo aqui e se cala. Olha, o Rodrigo Bueno não joga porque o lactato dele tá alto. Acabou. Não, mas tudo bem. Mas por que o Rodrigo não joga esse? Qual é a prioridade de momento? Por que a escolha foi essa? Qual foi o desenho de prioridade para o De La Cruz? Havia um acompanhamento ou o De La Cruz ficou fadigado na sexta, antevéspera do jogo contra o Palmeiras? Eu acho que esse debate ele pode existir. Senão a gente acaba engolindo muito argumento e não debatendo. Só uma coisa. E não vou colocar o jogo contra o Bolívar nesse pacote. Um segundo só, Rafa. Um acesso. Um segundo só. Eu não vou colocar o jogo contra o Bolívar nesse pacote, porque o jogo contra o Bolívar ele é muito específico. Se o cara não tiver 100%, se não tiver próximo de 90%, eu entendo você sacá-lo porque ali não tem brecha, porque o outro time está mais acostumado, efeito de altitude, você não pode ali correr risco de tomar talvez 2, 3 no primeiro tempo, complicar. Tudo bem. Agora, daqui para frente, eu acho que o debate ele pode ir além. Olha, a gente está tendo uma prioridade no jogo X, a gente está tendo uma prioridade no jogo Y, a gente está revezando as peças, ou então não. A gente não tem uma competição de prioridade. É o dia a dia que vai dizer, e aí o que vai poder ser cobrado tá bom, mas o time está preparado para isso? Isso. Eu colocaria só um item aí antes do Rafa. O Rafa, eu coloco outro item aí. O que é visível é a quantidade de jogos que esses jogadores poupados atuaram no Campeonato Carioca. Aí poderia entrar isso também na discussão. Haveria necessidade, já que está precisando poupar agora em abril, por que colocou tanto, então, no campeonato? Não. Então, eu também acho que não. Eu acho que também podia ter visto isso lá atrás. Mauro, podia ter visto isso lá atrás. Tem um detalhe importante que eu acho que a gente tem que trazer aqui. E aí é uma questão de percepção de cenário. Sim. Isso não foi dito com todas as letras, mas isso foi demonstrado pelo Tite desde sempre. Ele queria muito ser campeão carioca de maneira avassaladora. Sim. Ele queria muito impor isso. O fato do Flamengo ter vindo de uma temporada inteira de muito investimento, de uma valoração enorme de um elenco caríssimo, sem um caneco no clube, sem nenhum troféu na Gávea, isso pesou demais. Sim. Pesou para a diretoria, para o presidente Rodolfo Landim, para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel, pesou para o grupo, para o elenco, porque começa a bater aquela incerteza. Alguns jogadores pagaram com a própria cabeça. Você tem o Everton Ribeiro, você tem o Rodrigo Caio, você tem o Felipe Luiz que parou de jogar. Alguns jogadores que parece que serviram como uma espécie de bode expiatório para poder mostrar para a torcida, tá vendo? Olha, alguma coisa nós estamos fazendo aqui. Não estamos de braços amarrados, cruzados, vendo a coisa acontecer e o resultado não vir. Então o Tite chegou assim, olha, eu tenho que ganhar o Campeonato Carioca de maneira incontestável e ganhou. Ganhou com números incríveis, defensivos e ofensivos, não perdeu nenhum jogo, se impôs em todas as partidas praticamente. Então, ele conseguiu a meta. E aí, para alcançar esta meta, tem um sacrifício. Mas eu concordo com você. Podia ter começado isso lá atrás, se fosse para ter essa ideia de rotação. Mas aí, em cima do que o Pedro falou, eu acho que o debate não vai nunca ser limitado nem soterrado. Mas acho que faltam elementos mais explícitos que o Flamengo precisa fornecer, ou nós temos que apurar. E acho que a amostragem dos jogos ela vai ser importante. Essa metrificação partida a partida, essa tabelinha medida coerente e medida incoerente, cada um pode fazer a sua. E o que pode ser coerente para mim pode não ser coerente para você. Ou para qualquer um de nós aqui. Mas como o Flamengo não informa, não oficializa essa questão da prioridade, se é que ela existe, seja ela do ponto de vista imediato, jogo a jogo, ou de competição, acaba que qualquer decisão do Tite está autoexplicável, está autojustificável. Esse que é o ponto. Mas é lógico que o debate tem que existir sempre. A gente vai concordar ou discordar das ações. Mas que existe lá alguma coisa interna definida, eu não tenho dúvida. Só não está exposto para o público. Muito bem, olha, o Rafa falou sobre incoerência e incoerência. Aqui nós instituímos o VAR analisando as opiniões. A sirene foi hoje ligada para um lance. Então, galera, esse é o vídeo aí, né? Comenta o que vocês acharam dos comentários dos jornalistas, se o Tite acertou, se o Tite não acertou. A gente vai ter certeza na hora do jogo, né? Ou no final do jogo, quando a gente ver o placar. Será que ele tomou uma boa decisão? Isso ou não, né? Muita gente está achando que é loucura do Tite fazer isso, porque muitas ações não fazem muito sentido, né? Já que ele já iria poupar tanto assim, por que ele poupou alguns jogadores contra o Palmeiras, né? O Pedro, por exemplo, né? Pedro, por exemplo,
contra o Palmeiras é um caso clássico aí de que poderia ter entrado antes e só entrou no segundo tempo. E agora nem vai jogar essa partida, né? Então a gente fica com esses questionamentos, né, e tal. Mas a questão é, se o Flamengo vencer, todo mundo vai esquecer isso, né? Agora se o Flamengo empatar ou perder hoje, aí o Tite realmente vai ser muito cobrado, vai ser muito cornetado, porque não dá muito para entender algumas coisas, mas a gente tem que confiar, né? Tem que confiar de que vai dar certo. Esse time do Flamengo, embora é o time reserva, mas é um time muito bom, tá, galera? Um time muito, muito bom mesmo. Se formos colocar no papel aí, pouquíssimos times hoje da América do Sul batem de frente com esse aí. Pouquíssimos, né? Podemos colocar o River, o Palmeiras, né? Tem times melhores, vamos olhar. Porque esse time reserva alguns jogadores, não todos, tá? Alguns só são superiores. Mas é um time muito bom. No Campeonato Brasileiro, esse time aí tem totais condições, teriam totais condições de ser campeão. E lutar ali na parte de cima, ficar em segundo, né, terceiro lugar. Então é um time bom, né, para poder enfrentar. A questão toda é que é um time que não joga muito junto, é um time que fica mais na reserva do que titular, é um time que vai jogar na altitude, então tudo isso aí acaba colocando aquele questionamento na cabeça dos torcedores. Mas deixa aí os seus comentários, o que é que vocês acharam, o que é que vocês pensam disso, ok? E é isso, galera. Esse foi o vídeo, agradecemos a todos e até o próximo.